Amém. Hoje pela manhã estávamos olhando para Gálatas, não é? De 1 a 5, Gálatas 1. Eu disse que essas aberturas são profundas porque há uma síntese tão poderosa que é bom termos essas sínteses, assim como a gente tem tanta dificuldade de fazer, e como a Bíblia é tão rica nisso, não é? Em 5 versos ter todo o Evangelho, porque é fácil guardar 5 versos. De repente nós podemos ter dificuldade em guardar um livro inteiro, mas essas sínteses estando em nossa mente, nós podemos, ainda que tivéssemos que passar longo tempo sem as Escrituras, sem acesso a elas, ter todas essas sínteses em nossas mentes e meditar. Então a gente meditou na metade disso, né? Eu dividi em um monte de pontos, e de manhã a gente viu, acho que 9 aspectos, e eu quero então ler de novo o texto e continuarmos, simplesmente assim, continuarmos onde havíamos parado pela manhã. O texto diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para sempre. Amém, amém. Então a gente viu, e agora a gente poderia fazer um breve resumo, mas de 9 coisas, não é? Nós íamos gastar tempo, então está lá, está na internet, né? Hoje pela manhã, quem não esteve no momento e pode ver depois, nós simplesmente vamos realmente avançar a partir de onde paramos. É como se fosse um sermão longo que foi dividido em 2 partes mesmo. Então aqui nós temos graça e paz a vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essas palavras aparecem muito na Bíblia, então elas podem começar a ficar para nós como se soassem como uma formalidade epistolar, não é? Mas elas carregam uma densidade que ultrapassa muito isso. Não é um simples tudo bem, não é uma saudação humana, não são adornos retóricos, ou essas repetições que a gente costuma dar às vezes, né? Começamos a usar a paz do Senhor e aquilo começa a virar um boa noite, em vez de ser aquilo que é de verdade. Então não é uma fórmula, aqui não são fórmulas religiosas, são realidades espirituais, as 2 principais no Evangelho aqui, pronunciadas da parte de Deus, mediadas por Cristo e aplicadas pelo Espírito Santo. Graça e paz. A Bíblia sempre fala dessas 2 coisas juntas, e eu sei que a gente vive numa época que, porque o homem quer justificar, porque ele não tem paz, ele desassocia a graça da paz e diz que são experiências distintas. Mas de forma nenhuma é o que a Bíblia diz, não importa o que nossa suposta experiência diz, como a gente viu. Então são declarações que não apenas iniciam uma carta, elas iniciam uma nova humanidade, que é o que o Evangelho faz. Graça e paz, 2 palavras, 2 colunas, 2 rios que fluem do mesmo trono. Você não pode beber só de um rio desse, porque o rio está produzindo o outro. Essas 2 coisas banham a nossa alma. Primeiro, a graça, que é a fonte. Segundo, a paz, que é o fruto da graça. Ter a graça desemboca em paz. Esse é o propósito. Graça é favor imerecido, e mais do que isso, a gente vai ver, é o favor contrário ao merecimento. Deus não deve graça a ninguém. É uma contradição de termos. Se Deus quisesse mostrar graça a um único ser humano na terra e a nenhum outro mais, em toda a história, isso estava correto, não é? Porque nenhum dos outros merecem graça. A ideia de justiça, quando você fala de graça, é falar de coisas opostas. Justiça é receber o que merece, graça é o oposto do que você merece. Portanto, ninguém pode dizer que alguém tinha que ser alcançado pela graça, porque isso é dizer que a graça não é graça. É a bondade de Deus se movendo em direção ao que só merece ira. Portanto, se algo só merece ira, não pode merecer graça, ou salvação, ou bondade. É o brilho do amor divino incidindo sobre o
pó da rebelião que somos nós, que é a humanidade, não apenas uma vez, mas incessantemente. Nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Graça é a causa de tudo que temos. Não há nada que o homem vai ter por toda a eternidade em Deus que não seja fruto da graça. Por sua vez, a paz não é uma sensação, é uma realidade objetiva. Quando a gente cantou que a palavra, o que Deus diz para nós basta, então a paz é uma realidade objetiva, não é apenas alívio psicológico, mas reconciliação cósmica. Alguém pode até dizer que não foi reconciliado com Deus, mas achar que a paz, que a Bíblia diz, é apenas um alívio psicológico, está no lado oposto. Então essas duas palavras, graça e paz, a graça sempre sendo a origem e a precedência e a fonte, não só da paz, mas de tudo que a vida cristã significa que a vida cristã, ela é destinada a produzir algumas coisas, e a resposta melhor para abarcarmos o que ela é destinada a produzir é paz. Então nós temos a fonte e o estuário, levando para o mar. Nós temos o começo, a graça, e o fim, paz. A iniciação e o propósito. A graça não tem nenhum propósito se ela não produzisse paz. É essencial que a gente leve em nossas mentes essas duas palavras, porque elas têm sido obscurecidas, não é? Então a graça é esse termo notoriamente difícil de definir, porque a gente coloca algumas expressões, não o favor não merecido, mas sempre fica faltando algo, não é? Então essencialmente é o favor imerecido, mas é o favor de quem não merece, e quem merece exatamente o oposto, portanto ninguém pode reivindicar, mas então a gente pode chamar de amor condescendente, amor que desce, amor que se abaixa, amor que se esvazia para poder nos alcançar, ou podemos chamar de uma bondade benéfica final. E todas essas expressões são descritivas do que do que a Bíblia quer dizer, desse termo que é tão extraordinário. Por isso que é graça maravilhosa, não é? Porque ele é tão extraordinário que você tem dificuldades de com poucas palavras defini-la, e sempre ela está correlacionada na Bíblia à paz, nunca elas estão separadas. Com relação à paz, há outro tipo de perigo, sempre presente, porque a gente acaba dando essa palavra uma conotação que fica aquém do seu sentido completo. Paz não é cessação de guerra, que quando você não tem problemas, quando as coisas não estão difíceis, há uma tranquilidade, e a gente pode confundir, significa muito, muito, muito mais. Por isso que não ter paz conectada à graça é algo que não faz sentido bíblico. A relação à paz é pensar nela apenas como ausência de coisas. Você realmente ia depender de muitas coisas acontecendo externamente para desfrutar de paz, se ela fosse isso, não é? E as nações não pensam em paz nos termos verdadeiros, e nós também não. Paz significa não apenas que você parou de contender, como normalmente quando faz paz entre duas nações, entre duas pessoas, você vai muito além disso, não é? E a palavra grega traduzida por paz é união após separação. Não só não há mais hostilidades, não é? A palavra tem seu lugar na expressão de oferta de paz. Quando você pensa no mundo, alguém faz uma proposta de paz, uma nação com a outra, uma pessoa com a outra, e os conflitos cessam. Mas a Bíblia diz assim: de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, as duas partes foram aproximadas. Não só cessou a hostilidade. Então a Bíblia diz: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor
Jesus Cristo. Então nós temos graça no começo, paz no fim, sempre assim, a graça e a paz. E a resposta, quando você vê essa pergunta, por que os apóstolos desejam isso aos Gálatas, aos Efésios e a todas as pessoas a que eles tocam com a verdade, que a graça produz a paz? E a resposta a essa pergunta é o Evangelho. O Evangelho, ele veio produzir a paz. Por isso que a ideia da graça que não produz paz é uma contradição. Por que nós precisamos de graça e paz? Porque essas duas coisas mais necessárias para nós. Porque o apóstolo quer que você conheça tudo sobre a graça e tudo sobre a paz. Porque ele usa esses termos e não outros? Ao desejarmos graça e paz, o que estamos realmente desejando para alguém? A mesma coisa que o mundo, o humanismo secular está falando quando a pessoa precisa ter paz. Nós precisamos de graça que nos leve à paz, porque o homem é o que é em consequência do seu pecado. Ele não está em paz com Deus. Ou seja, não há nenhum problema na vida humana que não flua disso, da substituição de Deus por alguma coisa. O que significa que em detalhe é exposto plenamente pelo apóstolo em vários lugares. O homem está em pecado e ele então está em inimizade contra Deus. Não há nada que Deus diga, não há nada da verdade de Deus que encaixe-se naturalmente ao coração humano. Sempre parece restritivo, sempre parece estragar as coisas, sempre parece estragar a alegria, sempre parece que fazer a vontade de Deus nossa vida vai ser mais miserável. Porque há uma luta, eu tenho que andar na vontade de Deus, porque parece ao homem natural que andar na vontade de Deus é o mal necessário, mesmo em quem às vezes já está revestido de uma capa de aceitação do que a Bíblia diz, que é restritivo. Essa é a inimizade. O homem, por natureza, como ele nasce neste mundo, ele odeia Deus, no sentido de que ele preferia realmente que Deus não existisse e ele mesmo definisse o que era certo e errado na sua vida. Não somente ele está separado de Deus, você vê, mas há uma luta, há uma resistência, há um desprezo no ser humano em relação a Deus. Não há paz no sentido mais profundo, não há neutralidade. Deus não me interessa, eu não gosto, eu sou hostil, o homem é inimigo, tudo nele por natureza é oposto a Deus. Cada uma da verdade de Deus não lhe é doce. Ele não tem como, você vê, mesmo quando você vai ver a ética dos povos, as melhores, a santidade nunca aparece. A santidade parece sempre algo que nos rouba alguma coisa. Quanto Deus santo, 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 a santidade parece aquela coisa que, mesmo quando cristãos que não compreendem a Bíblia falam de santificação, parece ser privado de toda alegria, para pagar um preço, porque não é sobre graça, não é que a pessoa está pensando. Então essa é a verdade acerca do homem, e o resultado é que o homem nessas condições está combatendo Deus o tempo todo. O tempo todo nós estamos combatendo na nossa mente, em nosso coração, em nossas afeições, contra tudo que Deus é e expressa. E não há nada em nós hoje, naturalmente, que não leve e que não seja esse conflito. Então as pessoas adoram se for provado que uma verdade de Deus não é bem assim. As pessoas estão sempre esperando de nós dizer que uma verdade de Deus não é bem assim. Você vê, isso é inimizade. Eu sempre preferia que alguém conseguisse aquela interpretação que não fosse o que Deus está dizendo, porque eu não gosto. E o homem pula diante de declarações desse tipo e se deleita, porque em seu coração ele odeia Deus. Há um estado de inimizade. Além disso, em vez de o homem estar nessa relação com Deus, também está num estado de inimizade contra si próprio, por causa disso. Você vê que a falta de paz é algo profundo no ser humano. Ele não está somente engajado nessa guerra contínua contra Deus, que está fora dele, mas também numa guerra dentro de si mesmo, por causa dessa contradição. Essa é a tragédia do homem caído. Ele não acredita no que você está dizendo para ele, mas aquilo é verdade. Ele não acredita que aquilo ali
que o pecado é a fonte da sua infelicidade. Ele não acredita, ele acha que o pecado é a fonte do seu desfrute, do seu deleite. Mas ao mesmo tempo, como isso é verdade, ele realmente experimenta os resultados daquilo. E o homem está num estado de conflito interno, e ele não sabe por quê. Ele não sabe exatamente a razão. Ele quer fazer certas coisas, entretanto elas algo dentro dele diz que aquilo não é certo, e por mais que ele tente sufocar a verdade, ele vive num conflito sem fim. Então ele fica querendo criar uma identidade, ele fica querendo criar uma razão de viver, um propósito, mas ele está sempre em conflito. Embora ele pense que pode ser perfeitamente feliz, faça o que quiser, ele faz o que ele quer e ele não é feliz. Embora ele possa silenciar os outros, quando falam sobre isso, ele não consegue silenciar os processos internos. Ele é capaz de pagar alguém para tentar silenciá-los. O homem está num estado de guerra interna e ele não sabe a razão. E está nesse estado interno de guerra e insatisfação, sem saber a razão, é totalmente perturbador. E na Escritura nos é dito exatamente porque a situação é essa. O homem foi feito de tal maneira que sua alma, ela foi feita para Deus, para desfrutar Deus, e nunca houve o propósito que o homem fosse um Deus, que ele se satisfizesse em si mesmo, ou em qualquer coisa que não fosse Deus. Mas o impulso de inimizade faz sempre o homem se endeusar. Ele queria ser quem define o bem e o mal para si, e fazer todas as coisas girarem a respeito de si mesmo. Ele estabelece então os seus desejos como regras. Se eu desejo algo, aquilo deve ser satisfeito, ou eu vou ser feliz. E ele quer fazer as leis da sua vida, no entanto, é sempre caracterizado por uma confusão, porque tudo que ele quer está em conflito com grande parte daquilo que ele há algo nele próprio que nega aquelas reivindicações, há algo nele mesmo que diz que ele não é Deus, e é por isso que ele está sempre em briga e conflito consigo mesmo. E ele nada sabe sobre paz, porque ele não tem paz com Deus, ele nem tem paz interior. E pior ainda, por causa disso, ele está sempre num estado de beligerância com as outras pessoas, porque desafortunadamente o homem acha que é Deus, e ele quer se tratar como Deus, mas ele foi colocado num mundo em que existem mais bilhões de pessoas que acham a mesma coisa. Então é óbvio que se eu não gosto de fazer a vontade nem de Deus, que dirá de outro ser humano? Se eu não acho que nem a sabedoria de Deus devia dirigir minha vida, que dirá de outro ser humano? Se eu não acho que nem Deus poderia determinar o meu caminho, que dirá outro ser humano? Então há uma guerra de deuses. Essa falta de paz com Deus gera falta de paz interior e gera falta de paz com as pessoas. Devido ao pecado, todos nós somos autocentralizados, egocêntricos, ficamos voltados para nós mesmos, firmados no ego, colocamos isso num pedestal e nos julgamos maravilhosos. E como as pessoas não estão exatamente andando conforme nós queríamos, nós julgamos que elas não são maravilhosas, que elas são um problema para nós, porque cada um está se achando maravilhoso, porque cada um acreditou na história de que sereis como Deus. Alegamos estar certos e que todo mundo está errado naquilo que não nos faz sentir bem. Inevitavelmente o resultado é confusão, discórdia, infelicidade entre homem e homem. É assim que nós começamos a ver, porque o apóstolo ora para que a gente conheça a verdadeira graça e a verdadeira paz. E é por causa dessa triste condição do homem, da vida do homem, em suas consequências do pecado, seu afastamento com Deus, que ele está nessa desunião completa. Não tem paz com Deus, não tem paz consigo mesmo, não tem paz com os outros. Então é o oposto à vida do ser humano de paz. Mas nem aí a coisa para. O homem trouxe tudo isso sobre si por causa da desobediência a Deus. Ele não consegue fugir disso. Ele tem procurado propor então explicações concebíveis para a sua infelicidade, para a sua insatisfação. Então você tem o humanismo secular tentando explicar, tentando oferecer algum remédio.
E você pode tentar explicar isso com várias teorias, né? Quase todo o pensamento do humanismo secular, quando fala da alma, flui da ideia da evolução. Nós estamos evoluindo, saímos da caverna não faz tanto tempo assim, estamos indo para melhor. Você tenta encontrar uma explicação. Por que você tem que encontrar uma explicação? Porque aquilo é verdade, é real. Então você tenta explicar, e com base nesse modo de ver a vida, não é? O homem já devia estar mais emancipado. O homem está há mais de um século se analisando com algumas teorias, e até hoje tudo continua exatamente como estava no início. O homem é tão miserável que a única coisa que ele pode fazer é dar nomes melhores aos seus vícios. Como ele não pode lidar com eles, então vamos dar nomes terapêuticos para ele, pelo menos para que a gente lide um pouco com a culpa, dizendo que isso é um distúrbio. Não é o que nós somos, porque não é possível que nós sejamos assim realmente. Só pode ser um defeito em nós, que não é no nosso ser. Então, o homem trouxe todo esse estado sobre si mesmo por causa do seu desejo de ser Deus, e ele tenta resolver isso continuando sendo Deus. E é óbvio que o homem não gosta de ser corrigido. O homem não gosta de ser corrigido por Deus. A maioria das pessoas ama a palavra de Deus, contanto que ele sinta que está falando para os outros. Normalmente a pessoa, quando diz assim, não, isso é para mim, ela está ofendida, porque ela realmente, a ideia de ser corrigido por Deus, pelo ser humano, não é agradável ao homem natural. Ele se ofende, porque como Deus ousa assim, a interferir na minha vida? E a grande mensagem da Bíblia é que, embora o homem tenha caído em pecado e tenha se tornado esse ser tão antagonizado a Deus, a graça de Deus resolveu, para mostrar a glória de Deus, salvar homens a si mesmo, com ele sendo exatamente o oposto de desejar Deus. A graça é aquilo que diz ao homem que, apesar de tudo que o caracteriza, Deus vai usar do seu favor para com ele. Você vê o quão imerecida é a graça, como inimigos que desprezam Deus poderiam ser merecedores de alguma coisa. E a ideia de que, se Deus não faz nada, esses homens podiam desejar Deus e Deus não ia querê-los, é ridículo, porque a essência do ser humano é inimizade contra Deus. Então a ação de Deus, a qual nós não temos direito, é um amor condescendente, é a graça. Nós só merecemos ser eliminados da existência, e o Evangelho vem produzir exatamente a paz. Assim, a palavra singular graça no início da epístola introduz o Evangelho todo. Paulo diz assim em Romanos, sendo justificados pela fé, temos paz. Porque da mesma maneira que tudo começa na ruptura com Deus, a graça conserta a partir daí. E o resultado da graça não é somente paz com Deus. As pessoas que tentam pegar e dizer, então eu tenho paz com Deus, mas não tenho paz comigo mesmo, é dizer que a falta de paz comigo mesmo não era resultado da minha falta de paz com Deus, mas é o que a Bíblia afirma. Portanto, se a minha falta de paz interior era por causa da minha relação com Deus, se essa relação muda, eu começo a desfrutar de paz interior, porque as coisas que definiam como eu enxergava a vida e que provocava as afeições, são mudadas. Capacita o homem pela primeira vez em sua vida a dar respostas a uma consciência acusadora, não com mentiras, não com resistência, não com dureza, mas é ter descanso na mente e no coração, porque agora tem respostas para as coisas que a consciência diz. Em Cristo, pela primeira vez o homem pode viver consigo mesmo, e pode saber de tudo que é ruim e escuro nele, e ainda assim saber que está tudo bem, por causa do que Deus fez e não do que ele fez. O conflito acabou nesse sentido fundamental, e ele entende pela primeira vez a causa de todos os problemas que ele teve até hoje, e ele enxerga de um modo que se sobrepõe às suas dificuldades,
e ele vislumbra a vitória final enquanto espera em Cristo. E por sua vez isso leva a um estado de paz que cada vez mais vai lidando com como o ego dele se esbarrava no ego das outras pessoas. Então, isso, se você dissesse, é tudo o que faz, ainda não explicaria tudo, porque essa paz com Deus, que gera paz interior e que vai lidar com a paz com o outro, a Bíblia prossegue e acrescenta outra coisa, que é a paz de Deus. Então não é a paz com Deus, a paz interior e a paz com o outro. Deus vem e traz a própria paz dele, que é um elemento a mais. Significa que aconteça o que acontecer ao seu redor ou por perto de você, enquanto todo esse processo está acontecendo, há uma coisa que vem te guardar tua mente, guardar teu coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então ele não somente lhes deu paz, mas ele providenciou a preservação da paz com a paz dele. Ela é o guarda da paz. Então vocês estão agora guarnecidos por um poder de uma pessoa que está habitando em você para manter a paz. A paz de Deus, ela guarda. Então você vai ser vítima de tentação em todos os níveis em que essa paz foi restabelecida, e o que vai guardar ela é essa quarta coisa, não é? Que é a própria paz de Deus protegendo o coração. Então é por isso que você tem isso não como uma saudação, mas como coração do Evangelho. Separar essas duas coisas é separar o que Deus uniu. Não existe graça sem paz, ou paz sem a graça. Então a paz que Paulo fala não é silêncio interior que você se sente num dia bom, não é? É o veredicto de um tribunal primeiro, justo. Isso é com o que nós lidamos com a nossa consciência, é a coisa com a qual nós podemos começar a lidar com o nosso ser interior. Essa paz é aquela espada que foi colocada lá no Éden para eles não voltarem. Então aquela espada é tirada, não tem mais a espada, você pode ir, você pode voltar. É o véu rasgado, né? Usando outra figura bíblica, como Paulo diz em Efésios, é um muro de inimizade que foi derrubado, a hostilidade entre Criador e criatura sendo sepultados lá na cruz. A paz de Deus não é então a ausência de conflito, é a presença do crucificado. Ele é o elemento da paz, e você não pode ter graça sem ter Cristo. Portanto, você não pode ter graça sem o elemento que causa a paz. Juntas, essas duas palavras encerram toda a necessidade, tudo que o homem precisava. O homem, na sua miséria absoluta, pense a mais profunda miséria, tudo que ele precisa é só de duas coisas: da graça de Deus e da paz. Isso resolve tudo. Não há nada que fique de fora dessas duas palavras. Então, o que nós mais precisávamos? Graça e paz. É o que o Evangelho é. Precisamos de perdão, a graça dá. Precisamos de comunhão, a paz restaura a comunhão. Todas as nossas necessidades são assim. Nós precisamos de um lar eterno, a graça nos adota como filhos. Precisamos de descanso para a alma, a paz nos acalma. Sempre assim. Elas não são palavras teológicas distantes, elas estão tocando em cada aspecto da vida. Eu diria que graça e paz são pão e água para o deserto existencial do nosso século. É uma pena que a igreja não acredite nisso, que as únicas coisas que ele precisa é pão e água, graça e paz, e que acha realmente que isso não é o suficiente. São o que o coração moderno, hiperconectado e esgotado, ainda não sabe nomear, e não vê que quanto mais ele cria teorias para esconder a realidade, ou para tentar lidar com ela sem Deus, aquilo só aprofunda mais a miséria.
É por isso que Paulo proclama como dádiva e não como desejo. Ele não diz assim, eu quero que vocês encontrem paz. Não, ele não fala assim, espero que um dia. Não, graça e paz seja com vocês. Ele diz graça e paz a vocês. Aí você pode dizer, mas como? Paulo tem que entender que aconteceu isso comigo, eu sou assim. Mas ele não para aí. Graça e paz para vocês da parte de Deus. Portanto, não é nada que você possa falar sobre você a respeito do impedimento da ação da graça que traz paz. Porque é graça e paz da parte dele. Não é algo a ser construído, é algo dado. Não é algo a ser buscado, é algo recebido. Eu não vou passar agora o resto da vida tentando achar a paz que Deus escondeu em algum canto. Ele a colocou em Cristo. Porque em um mundo que vive na lógica da performance, da recompensa, do mérito, da disputa, dizer que graça e paz são dádivas é desarmar os sistemas que nos mantêm cativos e libertar nossas mentes de uma busca ainda de alguma teoria humana que vai trazer algo no que diz respeito a isso. Essa saudação é na verdade um anúncio do reino de Deus. O reino chegou, graça e paz. Fora desse reino você tem o que você viu aqui na introdução, o presente século mal. Como ele pode te dar paz? Qualquer ideia que flua dele, a essência dele é a inimizade contra Deus. Você só tem essas coisas, ou o reino de Deus, ou o presente século mau. Ele se deu a si mesmo para nos salvar, nos livrar do presente século mau, nos resgatar do presente século mau, nos levar para o seu reino. O seu reino é o que? É graça e paz. Em Cristo, as forças que governam este século mal, ou seja, medo, culpa, ansiedade, competição, orgulho, foram desarmadas. A graça e a paz invadiram essa ordem antiga que era o presente século mal, do qual nós não estávamos nele, nós éramos parte dele. Graça e paz então são como dois estandartes do novo mundo. Elas não apenas tocam o indivíduo, elas reordenam tudo. A igreja nasce dela. Que igreja verdadeira não nasceu da graça? Que novo homem regenerado não foi através da graça? Você só podia separar se você dissesse que alguma coisa no reino de Deus não veio da graça de Deus. Onde a graça, a humildade, porque você não tem como colocar orgulho e algo que você não merece. O orgulho não suporta isso. É por isso que as doutrinas da graça têm tanta resistência, não no mundo, mas na igreja. Porque o orgulho é muito ofendido pela graça. Portanto, o que melhor trata o orgulho? A graça. Onde há paz, há reconciliação. Onde ambas existem, você pode dizer, é chegado a vós o reino de Deus. Onde não há graça, não há paz. O reino de Deus não chegou. Aquela pessoa ainda está no presente século mal, ela não foi resgatada. E Paulo está dizendo, ao qual Jesus se deu para resgatar vocês do presente século mal. Então você vê que a graça não pode ser conquistada, nem a paz, com o que a gente faz. A graça é um resultado a paz é o resultado da graça. Portanto, não tem nada a ver com o que eu vou fazer, nem com um processo no qual eu vou me engajar. Ela não foi conquistada com diálogo. Essa paz não foi conquistada com terapia. Ela foi comprada com o sangue de Deus. Não foi fruto de um tratado. Ela foi selada com a morte. É sobre isso que Paulo está falando, sobre o Evangelho. A cruz é o altar em que a graça e a paz se beijaram. E por isso, quando essas palavras são pronunciadas na abertura de uma carta apostólica, não estamos apenas diante de um gesto de cortesia, como um boa noite, como vai, tudo bem. Estamos diante da proclamação do impossível que se tornou real, quando Deus entrou no mundo. Porque só em Cristo e só pela cruz, o indigno pode ser agraciado, sem
tocar na justiça de Deus, e só quando ele é agraciado, ele pode de inimigo ser feito filho e ter paz com Deus finalmente. Então todo o processo continua, porque isso não tem nada a ver com o ser humano, é graça e paz da parte de Deus, é algo que ele faz e que ele fez, Pai, Filho e Espírito. A próxima coisa é o que? A quem seja a glória para todos sempre, amém. Ou seja, Paulo não está falando sobre algo que no final o ser humano fez algo, participou do processo, não, é como era da parte de Deus, a graça e a paz, a ele seja a glória para todos sempre, amém. Com essas palavras, Paulo não está apenas concluindo uma saudação, numa abertura formal, ele está apontando para o destino final de todas as coisas. A narrativa do Evangelho não termina com o homem salvo, porque não é esse o objetivo. Quando o homem é salvo, a narrativa do Evangelho não chega ao fim. Você vê que na abertura Paulo colocou todo o Evangelho, mas o Evangelho não termina com a salvação do homem, porque esse não é o objetivo. A narrativa do Evangelho não termina no homem salvo, na igreja restaurada, ou na nova criação redimida, novos céus, nova terra. Ela termina com Deus sendo totalmente glorificado, porque esse era o objetivo. O ponto culminante da salvação não é nosso consolo, não é nossa falta de dor, não é nossa falta de morte. O ponto culminante da salvação é a exaltação de Deus em Cristo. O Evangelho não nos coloca no centro, ele nos desloca. O problema todo era que nós estávamos nos colocando no centro. O Evangelho vem exatamente para nos tirar daí. Quando a gente pensa que o Evangelho é sobre o homem ser salvo, que esse é o fim do Evangelho, perdemos o Evangelho de novo, porque pegamos o Evangelho e tentamos nos colocar no centro dele, quando na verdade ele vem para nos deslocar, ele nos retira do palco. O Evangelho tira o homem do palco e põe na plateia. Vocês vão aplaudir Deus para sempre, vocês vão estar maravilhados para sempre, Ele que vai estar, vocês vão ser a plateia, não vão ser os atores. Ele nos retira do palco e nos coloca na plateia da eternidade, onde o espetáculo, qual é? O espetáculo vai ficar em cartaz para sempre, a glória de Deus na face de Cristo. Nós não subimos no palco na eternidade, nós somos a plateia, o Deus que fez tudo, que sustenta tudo, que resgata para si, para manifestar a glória da sua graça. Esse é o fim do Evangelho. Vivemos em um tempo que até mesmo a teologia foi invadida por essa centrificação do homem, e achamos que tudo é a respeito do homem ser salvo e estar no céu, então ele é o centro daquela nova história. Por isso não entendemos, achamos que Deus de alguma maneira devia a salvação a todos os homens. O Evangelho é frequentemente apresentado como a solução para a nossa dor, o Evangelho é apresentado como a solução para a nossa solidão, para a nossa identidade, para nosso senso de vazio, e sim, ele toca essas coisas, mas ele não termina aí, porque esse não é o objetivo. O objetivo do Evangelho não era lidar com a nossa dor, ele lida. Não era lidar com o nosso vazio, ele lida, mas não era o alvo, não é o objetivo, é periférico, porque se terminar, não é Evangelho, é terapia religiosa. Qualquer coisa do Evangelho que termine no próprio homem, nunca foi Evangelho, era uma terapia, queria que ele se sentisse melhor. O Evangelho é muito mais do que uma resposta à nossa carência, às nossas necessidades, é a revelação de um Deus glorioso, que por pura graça decidiu nos incluir na plateia da contemplação da sua glória para sempre. A maior coisa é estar nessa plateia. Nunca vamos estar no palco, mas a maior maravilha é estar na plateia dessa contemplação. O Evangelho é a revelação desse Deus glorioso, que por pura graça decidiu nos incluir nisso, nesse Soli Deo Glória. Todo o objetivo é nós ficarmos na plateia do Soli Deo Glória para sempre. Essa não é apenas uma assinatura teológica, né? Essa expressão da reforma, é o cântico do céu, é o coro da história, é o pulsar da redenção, é o que nós vamos contemplar para sempre, nessa plateia
redimida. Tudo que Deus faz, Ele faz por sua glória. O Evangelho é sobre isso. Ele sustenta a nós por causa dessa glória. Ele salva para exaltar essa glória. Tudo que Ele está fazendo tem esse objeto. É por isso que Paulo jamais vai terminar com a salvação do homem, ou com o céu para nós. E quando finalmente tudo estiver consumado, quando todo joelho se dobrar e toda língua confessar a glória, não será um prêmio. A glória vai ser o nosso ambiente, vai ser a nossa atmosfera, será o oxigênio da nova. Finalmente todos nós vamos estar respirando apenas o vislumbre da glória de Deus. Quando a graça é realmente compreendida, a glória deixa de ser um conceito e se torna a experiência que vai crescendo dentro de nós. Por isso Paulo diz que a contemplação dessa glória na face de Cristo nos faz ser transformados. Santificação, então, é o processo de já estar nessa plateia, ainda que sem poder ver tudo o que está nesse palco. Não mais uma palavra que a gente fica repetindo na liturgia, mas é uma realidade que invade, que queima, que transforma a alma. Que entendeu a graça de Deus, ela não quer glória para si, porque aquilo é antítese daquilo que leva ela até lá. Ou seja, a vida, a nova vida é uma luta do cristão, porque ele ainda tem uma velha natureza, uma luta constante para ele não ser o centro de nada, porque esse é o seu lugar nessa plateia eterna. Ele se esvazia de todo direito e canta sem hesitação dessa glória. Por isso que Paulo chega aqui, porque viu que tudo que ele recebeu, fé, arrependimento, perdão, adoção, esperança, não nasceu dele. Ele não consegue atribuir nada a ele, não consegue ver nada no centro, a não ser aquilo que concede todas essas coisas. Não há nada de bom que nasceu nele mesmo, na sua natureza. Ele fazia parte do presente século mal, como Paulo disse, do qual ele foi resgatado. Tudo veio de Deus, e tudo que vem de Deus deve voltar para Deus. Tudo que Deus nos dá deve voltar para Ele, porque esse é o movimento que faz a vida ser vida. A vida cristã, portanto, não é uma jornada de conquista, mas de retorno. É o coração indo de volta à sua fonte, ao seu Criador, ao seu destino. É a alma que antes era cativa não apenas do diabo, a alma era cativa de si mesma. Agora ela é livre para fazer o que ela nasceu para fazer: adorar, ao desfrutar a visão dessa glória. Não é obrigação, porque o cristão regenerado não precisa ser convencido a dar glória a Deus, porque a regeneração é o próprio processo de nos libertar, de sermos voltados para nós mesmos. Então ele encontrou o que ele procurava sem saber, o que procurava no sentido de que todos aqueles conflitos, ele procurou de muitas maneiras resolver aquilo. Ele não sabia exatamente o que era. Um Deus tão belo que torna todas as outras belezas pálidas, e tão majestoso que torna todos os outros amores pequenos perto do amor de Deus, que excede todo entendimento, como Paulo diz. É por isso que Paulo termina a sua saudação com essa nota alta, porque tudo que ele disse, a origem divina do Evangelho, a entrega de Cristo, em apenas 5 versos, a substituição, o resgate, a graça, a paz, tudo se curva diante do trono. Foi para isso que todas essas coisas foram feitas. Tudo isso aponta para uma face, tudo isso canta uma única melodia. Então Paulo canta: a Ele seja glória para sempre. Nós eternamente nessa plateia, contemplando o espetáculo, no qual nós não estamos lá no espetáculo, nós somos os que contemplam o espetáculo é a glória de Deus. E quando essa glória nos atravessa, não resta mais lida exatamente com o orgulho, com o medo, com todas as coisas que faziam parte daquilo que era o oposto da paz. Então nós temos esse paradoxo da fé, não é?
tudo o que precisamos é nada para tudo isso. Nenhum conceito é mais ofensivo à nossa natureza do que este por causa disso. E é por isso que Paulo está escrevendo essa carta, porque a graça se tornou ofensiva para aquela igreja, aquelas igrejas. Nós não temos nada a oferecer. A fé cristã começa não com uma contribuição, mas com uma confissão. Não com um ato, mas com um reconhecimento de falência. Tudo que o Evangelho exige de nós é o que você não tem. Justiça, mérito, pureza, capacidade para amar a beleza de Deus. Então, Ele nos coloca na mesa, e quando a gente tenta trazer algo na mão, o Evangelho diz: largue, você não tem nada para trazer. Não há nada. É um banquete onde você só entra vazio, onde você recebe até as vestes que vai participar. Você só chega com a sua miséria. Essa é a pedra de tropeço do Evangelho, é o escândalo do Evangelho, e ao mesmo tempo é a sua beleza. Nós sempre queremos levar algo para Deus, porque nós sempre queremos achar que ao levar algo nós temos direito a alguma coisa. Nossas boas obras, intenções sinceras, arrependimentos seletivos, uma fé disciplinada, uma moral sólida, nós sempre tentamos trazer alguma coisa. Nós achamos que realmente essas coisas podem ser trazidas para o banquete de Deus, aquele em que nós só somos a plateia e Ele, o espetáculo é a sua glória. Mas a cruz anula tudo isso. Ele diz que mesmo nas nossas virtudes há orgulho, nas nossas melhores orações há orgulho, há falta. Quando eu declaro tudo que Deus é, as minhas declarações estão muito aquém da realidade, ou as minhas afeições não estão à altura daquelas declarações. Há pecado nelas, há pecados no nosso culto, como o Velho Testamento diz, nas nossas coisas santas. Há pecados em nossas orações, em nossos cânticos. Mesmo as nossas intenções são marcadas por idolatria de controle. A fé, portanto, é o abandono radical de toda a autoconfiança. O Evangelho é esse constante autoesvaziamento para ser cheio daquilo pelo qual o Evangelho se propõe, nos fazer plateia, extasiados da glória de Deus, e aquilo que Ele colocou no lugar mais alto é a glória da sua graça. Portanto, qualquer coisa que vá de contra a graça é mortal, porque é contra o próprio propósito do plano de Deus. A fé, portanto, é o abandono radical de toda essa autoconfiança, é cair sem negociar nada e confiar que só outro fará tudo. Deus não encontra ninguém que ainda está cheio e faz algo, Ele passa por eles. É por isso que o Evangelho sempre é aquela declaração de que os sábios, os entendidos, os que achavam que podiam lidar com os dramas do coração, eles são deixados para trás em sua confusão. Nós, quando recebemos um novo coração, o terreno do coração é um terreno fértil, onde a graça germina, porque a graça não compete com méritos, ela só opera onde há ruínas. Enquanto você achar que existe alguma coisa que não seja só ruína, então não há lugar para a graça. Você não pode ter parte da graça. É por isso que a ideia de que as doutrinas da graça, a graça de Deus pode ser aceita em parte, a única coisa que poderia querer isso é o orgulho. Porque admitir o nada é admitir a própria morte do ego, porque o ego sempre quer ser alguma coisa, e o ego é o altar mais bem frequentado do nosso século. O ego é o maior Deus do nosso século, é o maior Deus do homem. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com John Newton, o capitão de navios negreiros, que teve uma vida
assustadora, mesmo para os padrões do homem caído, né? E essa história realmente é uma das melhores para ilustrar o escândalo da graça. Ele é uma das coisas mais doces que você vai encontrar. Seus escritos são uma das coisas mais belas, seu conhecimento de Deus. Mas durante todos aqueles anos ele foi o retrato do homem endurecido, blasfemo, cruel, violento, sem coração. Parecia algo totalmente impossível que John Newton fosse o que ele foi. Por isso talvez o hino mais famoso sobre a graça, né, o Amazing Grace, seja dele. Ele participou ativamente do tráfico humano, conheceu o gosto amargo da sua própria impiedade, até que numa noite em 1748, numa tempestade, não por motivos piedosos, ele clamou a Deus, e não havia ainda naquele momento piedade teológica verdadeira, mas Deus tem meios de trazer aos poucos o homem assim para si, e era puro desespero mesmo de morrer no mar. E naquela noite o Deus que não deve nada a John Newton respondeu. Você vê, isso é a graça. O que Deus devia a John Newton. É por isso que ele fala sobre a graça maravilhosa que salvou um miserável como eu. E quando o sol nasceu, o capitão percebeu que algo dentro dele havia morrido e algo novo havia nascido. E ele diz: eu era cego e agora vejo. Ele não ousava atribuir nada ao velho John Newton no que ele era agora, nenhum tipo de participação. Ele entrou com a mais abjeta miséria. Newton nunca se esqueceu desse encontro e o transformou num hino e no monte, porque ele tem uma quantidade enorme de hinos. E eu acho que a obra dele é a que eu mais gosto de ler. Suas cartas, seu aconselhamento, que quase sempre era feito por cartas, a tecnologia da época. Ele nunca se achou um homem em aperfeiçoamento. Ele sempre continuou dizendo: um miserável como eu, porque diante da graça é o que nós somos até o fim. Não é que a graça começa algo, ela continua operando todas as coisas até o fim, porque todo aquele plano é sobre a glória de Deus, e a graça então não pode falhar, não falha. E é isso a evidência de que a graça chegou e a paz, apesar de todo o passado dele, essas coisas não o assombrariam, pelo contrário, porque quem traz o nada encontra tudo, e John Newton estava certo de que ele só podia trazer o nada. Quem vem vazio volta cheio. Aquele que tenta de alguma maneira entrar com alguma coisa nunca vai poder receber realmente aquilo que as duas palavras do Evangelho, graça e paz. A fé, afinal, não é uma obra meritória, é o colapso das obras, é o dom de Deus que nos faz aceitar que não temos nada de bom em nós. Portanto, eu achar que a fé mesmo era uma coisa boa, que me diferenciou dos outros, é transformar a fé exatamente naquilo que o dom da fé cura, que é a aceitação de que em mim mesmo não há nada que possa ser trazido. É abrir mão de quem enfim cansou. A fé é a expressão do coração de que cansou de se justificar, de ter uma explicação humanista secular para aquilo que não honra a Deus em sua vida, ou para qualquer coisa. Cansou de buscar uma coisa para lutar contra a nossa consciência, que diz que não é verdade. Cansou. É a resposta humilde a tudo que Deus fez como suficiente e como algo que não precisa ser nada acrescentado. A fé nada mais é do que o amém a tudo que Cristo fez. É a aceitação de que só o que Ele fez, só o que a graça faz, para o objetivo que ela tem, operou. E assim o Evangelho se mostra de novo o que sempre foi, não um sistema,
de salvação, mas uma salvação soberana para nós que éramos um abismo, e que agora nos tornamos um abismo de rendição. Não mudamos nada em nós mesmos, simplesmente o primeiro passo foi nos levar a ver esse abismo de nada que nós éramos. Havia trevas sobre a face do abismo. Então, nós, um paradoxo vivo, a força que nasce da fraqueza, não é? Como a cruz mesmo é, a nossa salvação é a plenitude que nasce do nosso vazio, é a vida que só pode florescer sobre a sepultura do eu, a sepultura do ego. Por isso Paulo termina assim: porque diante da cruz os cheios vão embora de mãos vazias, porque eles querem colocar algo aos pés da cruz, eles não têm nada para colocar. E os vazios voltam para casa cheios, porque voltam com tudo que a cruz comprou, inclusive sua fé. Então o Evangelho é essa ruptura, não é? O Evangelho não veio para confrontar os pecadores visíveis, ele veio para confrontar os piedosos invisíveis. Ele não veio combater e mostrar a nós os nossos pecados, ele veio denunciar nossas virtudes. Ele veio dizer que o melhor em nós é tão mal quanto o mal que a gente chamava em nós. Ele não apenas denuncia os vícios da carne, ele denuncia os disfarces de santidade. Ele não diz só sobre nossa maldade, mas da nossa tentativa de fazer que algo em nós parecesse bom. A cruz não é apenas o juízo sobre a imoralidade, é o juízo de Deus sobre a nossa autossuficiência moral, de acharmos que havia alguma coisa boa em nós. É o colapso de toda a tentativa humana de trazer alguma justificativa diante de Deus para algo que o ofende. É a sentença à cruz sobre o orgulho que se veste de obediência, de virtude, e que então faz o homem se comparar com o outro. É o fim da religião como escada e o início da ressurreição como dom de Deus. Você trouxe o que um cadáver traz: podridão e morte, e mais nada. Eu entrei com a ressurreição, é isso. Por isso o Evangelho sempre foi mais ameaçador, não apenas para o homem que está chafurdando em seu pecado, mas naquele que está chafurdando na sua ideia de santidade. Não só para aqueles que estão mergulhados na maldade, mas aqueles que têm uma ideia de que existe alguma bondade nele. E por quê? Porque a graça destrói a moeda da religião. A moeda da religião é: eu fiz isso, então Deus precisa fazer aquilo outro. Ela invalida os créditos acumulados por anos de oração, anos de disciplina, anos de obediência, anos de evangelização. A cruz vem e diz: não há nenhum crédito na sua conta por causa disso. Zero. Anos de zelo. A cruz desvaloriza totalmente o sistema de méritos, que o orgulho espiritual ergueu cuidadosamente como quem empilha fichas diante de Deus e espera que Deus reconheça: tá bom, essas fichas são boas, realmente essas tuas atitudes são boas, realmente suas orações te deram pontos, realmente sua obediência me deixou em dívida com você. A cruz é o grande insulto a qualquer ideia de merecimento por desempenho antes e depois que eu fui regenerado. Os melhores e os piores estão igualmente de joelhos, igualmente dependentes, igualmente indignos. O Evangelho é uma sentença que declara todo mundo falido. Mas a minha vida de oração está falido, não tem valor nenhum. É como aquelas pessoas que estão numa crise, que o cara está com um carrinho de mão de dinheiro que não vale nada. É a sua vida de oração como ideia de mérito. E isso é insuportável para a alma que construiu sua identidade sobre sua piedade, sobre o que ele é, sobre o que ele faz, mesmo tendo essa aura espiritual de que eu estou falando da minha vida de oração. Nós facilmente podemos atribuir coisas boas a nós sem a cruz.
E podemos apontar para os outros como se eles tivessem que ter coisas para ganhar pontos que não venham da cruz. Então é fácil nós falarmos de justiça sem arrependimento, é fácil defender o bem sem nenhum quebrantamento, é a religião dos que amam ainda ter créditos não somente diante de Deus, mas diante das pessoas. É a espiritualidade que usa o nome de Cristo como selo de autenticidade moral e não como confissão de dependência total. Era isso que estava acontecendo na igreja da Galácia, eles ainda falavam de Cristo. A ideia de que se alguém ainda fala em Cristo e na cruz está falando do Evangelho é o oposto do que Paulo vai fazer nessa carta, e essa é apenas a abertura. Nós podemos cantar sobre a graça, mas se achamos que a nossa oração trouxe uma moeda que se quer de mérito, então nós não estávamos cantando sobre a graça de verdade. Você pode até confessar que Cristo morreu, mas não vai viver pela razão pela qual morrer. Ele morreu por causa da sua completa inutilidade e ofensividade do seu ser a Deus. É precisamente aí que a graça se mostra mais escandalosa e mais necessária, porque a graça não é uma recompensa pela sua consciência do pecado. Quando nós sentimos o nosso pecado, quando nós nos arrependemos, isso era a graça agindo. A graça não responde a essas coisas. Essas coisas não fizeram eu ser salvo, ou fizeram eu ser de alguma maneira aceito por Deus. Isso era a graça fazendo. A graça é uma invasão soberana na vida de quem ainda está convencido da sua justiça até que a graça chegue lá. Quando a graça nos ofende, estamos perto do reino. Quando alguém prega uma graça que o ser humano, o homem natural, uma graça que se aproxima do humanismo secular, que os homens podem aceitar sem serem ofendidos, então isso não é a graça de jeito nenhum. Mas quando você sente que a graça é exagerada, quando as pessoas começam a bradar que não há justiça em Deus usar de livremente da sua graça, e acha que isso conta contra a graça, a pessoa é uma tola, porque isso mostra exatamente o que a graça é. Essa ofensa que ela traz, ela é radical, ela é livre, ela é desproporcional. A graça é a desordem santa que destrói a hierarquia que nós construímos de senso de valor entre nós. Ela humilha os que se achavam que mereciam e exaltam só aqueles que ela levou ao ponto de saber que não são nada. Mas é óbvio que se eu falar que eu não sou nada, mas continuar agindo como se eu fosse alguma coisa, esse meu nada ainda era falsa piedade, ainda era orgulho. E essa inversão é que o homem natural não suporta, porque a graça faz com que a glória pertença inteiramente a Deus. Por isso Paulo termina a saudação assim. O Evangelho é, portanto, uma ruptura total. Ele crucifica não só os nossos pecados, aquilo que a gente achava, ele crucifica a nossa justiça, crucifica a nossa suposta bondade. Quando Jesus foi cravado na cruz, não foi só cravado na cruz aquilo que eu achava mal e ruim em Josemar, tudo aquilo que eu achava bom, aceitável, é crucificado também. Ele então não me aperfeiçoa a partir de algo que eu tinha antes, ele me mata para me fazer de novo. A boa nova é que nós não precisamos mais ser bons o suficiente para ser amados. Nós precisamos ser mortos o suficiente para sermos ressuscitados. E há essa intensidade em Paulo. Quando você lê Gálatas, nós sentimos calor. Cada linha dessa carta vai vibrar com uma energia de alguém que não apenas pensa o Evangelho, mas carrega essa verdade como fogo nos ossos, não é? Paulo escreve com lágrimas e com fogo, e as duas coisas, longe de se oporem, você vai sentir em cada linha da carta que elas se alimentam. Sua ira é santa, sua paixão é pastoral e seu zelo é a forma mais pura de amor. Quando ele diz, me tornei inimigo de vocês, dizendo a verdade do Evangelho, o homem que derrama a doutrina também derrama lágrimas.
Paulo, ele é teólogo e é pastor por isso, porque é o interesse, quando ele fala a verdade para aquelas pessoas, na alma delas. É isso que o caracteriza como pastor. Não é agradá-las, ou não é tentar ser individualmente, elas estão sendo tratadas como rebanho de Deus. Há uma nobreza estranha na ira de Paulo. Ela não é cólera de um temperamento impaciente. Paulo é alguém paciente. Eu sinto de novo as dores de parto. Não é ressentimento de alguém que foi descredibilizado por eles. É a dor de um pai que vê seus filhos brincando na beira do abismo. Você não costuma ser muito delicado quando vê seu filho na beira de um abismo para cair, porque as delicadezas se tornam sem importância perto da urgência. É o desespero do médico que observa o paciente colapsando diante dele. Então a indignação do apóstolo nasce do amor, e por isso é santo. Só é santo que nasce do amor. Ele não suporta ver a graça sendo adulterada por aquelas pessoas, por aquelas igrejas, que eram várias igrejas daquela região. Não porque sua reputação estava em jogo, o evangelho que Paulo pregou, ele começou, a gente viu, com um não de homens, mas porque ele sabe o que está em jogo: a alma, as vidas, a eternidade. Em Gálatas, Paulo parece duro, e ele é duro. Ele chama de anátema o falso evangelho, chama de maldito. Ele confronta Pedro em público, ele fala nessa carta, ele usa a linguagem cortante, mas sua dureza é a de quem ama demais para ser conivente com a adulteração do evangelho. Ele não é um homem intolerante, ele é um pastor que entende que tolerar o erro era pactuar com a morte daquelas pessoas. Então ele não está muito preocupado em como elas vão se sentir, se aquelas palavras vão cair com dureza sobre elas. Sua ira não está distanciando ele das suas ovelhas, é o que o impede de abandoná-las. Se ele grita, é porque ama. Se ele confronta, é porque se importa. Se ele treme, é porque ele sabe o peso da glória que está em jogo. Vivemos uma época em que o zelo pela verdade é confundido com arrogância e cuidado assim. As pessoas, quando falam sobre cuidado pastoral, estão falando de validação emocional. Eu preciso ser validado emocionalmente pela minha esposa, a esposa pelo marido, pelos meus filhos, pelas pessoas, pelo pastor. Tudo que nós queremos é validação emocional. A cultura exige empatia, não convicção. Se você não tem empatia com o que a pessoa está sentindo, então as pessoas dizem: essa pessoa ela não tem amor, ela não está cuidando. Paulo está cuidando, mas ele não tem empatia com o que eles estão vivendo. Eles podiam estar se sentindo bem como igreja. Por que Paulo está tão nervoso com essa carta? A cultura exige então empatia sem convicção. Seja simplesmente empático. E a cultura nossa exige mansidão sem coluna vertebral. É um tipo de mansidão que na verdade é como se você fosse uma água viva. Não há ossos, não há coluna vertebral, você não há firmeza. E esse tipo de coisa não é amor, é anestesia. E a pior coisa que os gálatas podiam receber é a anestesia do apóstolo Paulo. Do mesmo jeito que a verdade sem amor se transforma numa arma, o oposto se transforma em morte. Paulo vive nesse equilíbrio raro, o lugar onde o fogo aquece sem destruir, e a ternura não se torna fraqueza. Ele é o retrato daquilo que eu falei, João pregou semana passada. Ele é o retrato, Paulo, do discipulado maduro. Ele é apaixonado o suficiente para confrontar, humilde o suficiente para chorar. O zelo pela verdade
é a forma de amor mais profundo. É o que Jesus disse para Pilatos: eu vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Uma verdade, você vê, que não nasce no mundo, ele veio de fora do mundo para dar testemunho da verdade. Não é a verdade que os homens podem chegar a conclusões sobre sua alma, sobre a vida por si sóis. Eu tive que vir de outro mundo, eu tive que vir de fora do mundo, na verdade, para trazer a verdade, para dar testemunho dela. O amor verdadeiro não mede a sua intensidade pelo volume da voz, mas pela disposição de ser mal compreendido por causa da verdade. E é o que acontecia com o apóstolo Paulo. Então o pastor fiel está disposto a ser odiado por um tempo, se isso significar que as suas ovelhas serão preservadas para a eternidade. Ele estava disposto a ser odiado por eles. Eu me tornei inimigo de vocês. Paulo é esse homem, pronto para ser mal interpretado pelos homens, contanto que ele seja aprovado na sua paixão verdadeira pelo Evangelho diante de Deus. E é exatamente disso que a nossa cultura mais precisa. E o que ela tem recebido é exatamente o contrário: doses galopantes de humanismo secular, aceitação, empatia. Carece de pregadores que amem o suficiente para dizer não, como ele começou a carta. Paulo, apóstolo, não da vontade dos homens, portanto eu não vou falar sobre a vontade de vocês, não da parte dos homens, portanto eu não vou falar sobre o consenso humano sobre esses assuntos. De pais espirituais que correm o risco de parecer duros, mas que não suportam ver o Evangelho diluído. Carece de lágrimas que saibam se transformar em fogo e saibam temperar as lágrimas e a ternura com a verdade direta, clara. Porque o amor que se recusa a confrontar não é amor, é covardia travestida de gentileza. É só um desejo, como o mundo todo tem, de aceitação e validação também. Do lado oposto, Paulo une essas duas coisas. A verdade que não é dita com compaixão não é verdade cristã. Quando as pessoas te dizem coisas para te ferir e diz isso, eu estou falando para o seu bem, é óbvio que isso não é compaixão cristã. É orgulho travestido de zelo. Paulo une as duas coisas, ele as oferece em forma de carta, como diz: não posso deixá-los perecer em silêncio. Não vou deixar as igrejas da Galácia perecer sem o Evangelho, ficando quieto. Ele não conviveu com essas pessoas o tempo todo, não é? Então a gente pode dizer que a carta aos Efésios é um explosivo espiritual. O que está em jogo? Gálatas não é uma carta calma, não é uma carta doce. Ela pulsa, ela fere, ela sacode as pessoas. É uma epístola de urgência, escrita com pressa, de quem segura um copo, um corpo no colo que está desfalecendo. Você já viu um processo de ressuscitação de alguém que está morrendo? As pessoas, as últimas coisas que elas estão pensando ali em delicadezas. Elas dão um choque no peito, elas fazem massagem. Os machucados, os hematomas que vão ficar, não serão importantes se aquela pessoa ficar viva. Não é hora de alguém aparecer e dizer: cuidado, não aperta muito forte não, não dá um choque muito forte não, aquela pessoa está morrendo. Cada palavra do apóstolo Paulo aqui é um estilhaço de amor inflamado. Paulo escreve como quem escuta o relógio do engano avançando rápido demais. Não vai dar tempo, em breve essas pessoas não terão nem um resquício do Evangelho. Então não há tempo para diplomacia, não há espaço para amenidades. Você vê, a saudação já contém todo o Evangelho, toda o escândalo e ofensividade da graça. O que está em jogo não é a reputação, influência, não é nem a unidade institucional das igrejas da Galácia. O que está em jogo não são as igrejas, o que está em jogo é o Evangelho. E perder o Evangelho é perder tudo, mesmo que as igrejas continuassem existindo. Da Galácia,
O tom de Paulo é de quem vê fogo consumindo uma casa e não se importa se o seu grito vai deixar as pessoas assustadas, porque o seu grito de que está pegando fogo para quem está dormindo lá dentro é para acordá-las mesmo. Não é como uma mãe acordando o filho de manhã: acorda, está na hora do colégio, levanta. Não é isso. Ele sabe que o que está sendo corrompido não é um detalhe doutrinário, é o coração da fé cristã. Por isso, em Gálatas, cada verso soa como um alarme, cada argumento é uma sirene. Sirene faz barulho, né? Cria certa confusão. Cada exortação é uma tentativa de reanimação de alguém morrendo. É cheio de movimentos bruscos. É como se o apóstolo dissesse: vocês estão deixando escapar o último oxigênio que mantém a alma viva, o Evangelho. Vocês estão perdendo o oxigênio, a oxigenação no sangue está muito baixa. Ou isso para rapidamente, você está morto. Você já foi depois dessa pandemia então, né? Quantas vezes colocamos a coisa no dedo e o médico disse: olha, a oxigenação está baixa. Está baixa, não há tempo. Para nós termos uma ideia, se Deus desligar o oxigênio em 6 minutos, todos os 7 bilhões de pessoas vão estar mortas, todos. Não é uma coisa que a gente precise mais ou menos. O Evangelho não é uma ideia nobre, que se você perde ele, você perdeu coisas boas. É o oxigênio da vida. Ele é a diferença entre estar em Cristo e não estar, em escravidão ou não, ser parte do reino de Deus ou do presente século mau. Trocar o Evangelho, ainda que levemente, é como você trocar algo bom por algo bom, mas mortal. Por exemplo, comece a injetar água na sua veia. Veja o que vai acontecer. A água não é uma coisa boa? Mas não na nossa veia. Se alguém beber uma quantidade de água demais, porque toda a água que a gente bebe vai para o nosso sangue para ser filtrada e ir para o rim, a pessoa pode morrer. Há uma quantidade de água que um ser humano pode beber, com a qual mesmo ele bebendo, vai morrer. Vai morrer porque bebeu água demais. Vai mudar o pH do sangue, vai destruir. Imagine se você injetasse a água direto no sistema. Mas a água é uma coisa maravilhosa. É verdade, mas se você botar na sua veia, você vai morrer. Lá tem que haver sangue. E trocar o Evangelho, ainda que levemente, é como se você estivesse trocando o seu sangue por água. Não me diga que aquilo é uma parte boa da ideia de alguém, que é bom. Se botar algo como água no teu sistema, te mata. É assinar um pacto de animis espiritual que vai te levar à morte. Paulo sabe que os gálatas não estão rejeitando Cristo com palavras, o que é pior, eles estão diluindo o Evangelho, misturando, acrescentando. Eles não estão tirando o Evangelho, eles estão deixando e colocando outras coisas. Com isso, quando você tem lá uma substância química que começa a colocar água, você está diluindo aquilo, você está diluindo. Era o que eles estavam fazendo, e essa diluição é fatal, mas você tem a sensação de que não está fazendo algo tão grave, porque você não está retirando algo. A perda do Evangelho raramente acontece com gritos, acontece no coração das pessoas e na igreja com pequenas aceitações, pequenos acréscimos. Eu acredito em tudo que Deus disse sobre a alma, mas eu vou acrescentar mais algumas coisas que eu acho que são boas. Não são. Dilui o Evangelho. O problema aos gálatas não começou com uma negação explícita da cruz, mas pela substituição sutil. Quando Cristo deixa de ser suficiente, você diz: precisa de mais alguma coisa. É a negação do Evangelho. Como nós vimos, graça e paz é da parte de Deus nosso Pai em Cristo. Quando você diz que tudo bem, é verdade, mas você vai incluir um pouco de água, você está diluindo a verdade. O perigo da igreja nunca foi o ateísmo declarado, mas um cristianismo ajustado à sua época, ou ajustado ao coração individual de cada um de nós. E é por isso que Gálatas é uma carta que ainda deve ser lida com luvas de proteção. É como se houvesse dinamite nela, algo que explode.
Cada capítulo é uma detonação contra o moralismo, contra a autossuficiência, contra a ideia de que eu cooperei com o evangelho de alguma forma, contra a ideia de que alguma coisa o homem pode somar ao que Deus fez, como que a graça não traz sozinha a paz, eu preciso de mais alguma coisa junto com ela. Essa carta não pede que você admire, ela exige que você tema a Deus primeiro, tema a sua palavra, tema a sua voz, tema o valor infinito do seu filho, porque ao abri-la, você está se abrindo. Ao abrir a carta aos Gálatas, você está se abrindo, você expõe os seus pactos secretos com o teu mérito, e quando você não gosta, é porque ela está mostrando que você tem pactos com o seu mérito, é por isso que você não está gostando. Suas negociações com orgulho, com a parte que você queria salvar, sua simpatia pela ideia de desempenho, com a qual você se compara com as outras pessoas. E paradoxalmente é nesse rasgar que a graça entra, porque o propósito do explosivo não é destruir aqui por vaidade, é como você abre túneis com dinamite. Paulo não explode para intimidar, ele não quer ferir, ele quer salvar. E o apóstolo é um homem que grita porque crê que ainda há tempo se gritar, mas que não acredita que haja tempo se ele não gritar. Se ele vier de muito mansinho, o oxigênio está indo embora, a oxigenação está baixando, simplesmente não há tempos para essa demora. E quem ouve vive, quem se irrita adia, mas quem se rende renasce. Mesmo dividido em dois, eu não vou conseguir chegar ao fim, não é? O evangelho como liberdade e resgate nos faz filhos. Poucas palavras foram tão sequestradas pelo nosso tempo quanto a palavra liberdade. Um transformou isso em sinônimo de quê? De independência, em licença para ser dono de si. Isso é o oposto do evangelho, não é? Mas a liberdade cristã é de outra natureza, ela não é autonomia, é filiação. Não é romper vínculos, é ser acolhido num novo vínculo. É daí que vai fluir a obediência da graça. O evangelho não nos solta no deserto, ele nos traz para casa. E Paulo escreve que Cristo nos resgatou do presente século mau. Esse resgate não termina na libertação. A libertação, a nossa salvação é o começo do resgate. Porque o evangelho não apenas nos arranca das correntes, ele nos conduz até nos colocar na mesa do banquete, no trono, em Cristo. Ser salvo é ser transferido de um senhorio para outro senhorio, do presente século mau para o reino do Filho do seu amor. A escravidão do pecado nos fazia crer que a vontade de Deus era um cárcere, era algo que limitava o nosso andar, limitava a nossa liberdade para sermos felizes. Essa é a crença mortal que foi injetada no homem. E a libertação do evangelho é a libertação que nos faz filhos, não é que faz de nós andarilhos sozinhos pela vida. A independência do homem prometia espaço, mas deu solidão. A adoção oferece obediência ao Pai, e nessa obediência há descanso, porque o coração humano nunca foi feito para autogestão. O evangelho vem nos libertar exatamente, a liberdade dele é exatamente para nós não sermos mais os autogestores da nossa alma. A cruz, portanto, não liberta para você sair correndo, liberta para você ir para o Pai. O Filho foi desamparado para que você fosse recebido, não para que você fosse viver sua vida. Na cruz a liberdade e a obediência se beijaram. Ali Cristo foi livre o suficiente para se entregar e obediente o suficiente para nos libertar para fazer o mesmo. A liberdade cristã então é o retorno da obediência à sua estrutura natural. É assim que a graça produz em nós obediência, e é óbvio que não meritória. A estrutura natural nossa era o amor de Deus, que excede todo entendimento, que guarda a nós operando a sua graça. O cristão não obedece para ser livre, ele é livre para obedecer. Nós nunca estamos obedecendo esperando receber algo, nós recebemos algo e por isso que nós estamos obedecendo. E ele já não
nós nunca agora somos chamados a obedecer para de alguma maneira estarmos com medo de consequências, porque isso é o que a lei faz. A graça fez o que fez e agora ela nos leva a isso, não por moralidade, não é sobrevivência, é comunhão, é gratidão, é o prazer que o filho sente no pai, o pai no filho. Então o nosso arrependimento não é uma transação. Cada vez que nos arrependemos agora, não é uma transação, é uma saudade de casa. Nós sabemos que o nosso pecado nos afastou um pouco de casa, então nós não suportamos ficar longe. Cada arrependimento nosso é um retorno para casa, é uma saudade do lar. O Evangelho transforma o dever em desejo. Então o jugo é júbilo. Eu quero estar com Deus. Cada pecado me afasta um pouquinho de casa, cada arrependimento profundo me leva mais para casa. Não tem nada a ver como eu me relacionava com a obediência no passado. Por isso a verdadeira liberdade é inseparável da paternidade divina. Ser livre é saber que nós somos amados, e ser amado é ser livre do medo de ser separado de quem amamos, que é Deus. O que Cristo conquistou na cruz não foi apenas a soltura dos grilhões, mas o direito de chamarmos Deus de Pai. E o libertador, agora sendo o nosso Senhor, todas essas coisas são a expressão da graça. Elas não acumulam mérito, mas é algo que funciona inexoravelmente para o propósito decretado por Deus. E a graça não é um evento isolado. Não podemos começar pela graça e continuar de uma outra forma, que era o problema que Paulo vai tratar. A graça não nos visita numa estação, ela agora é a nossa atmosfera, como eu disse, nós respiramos graça. Em Cristo, não estamos esperando que a misericórdia volta, já estamos respirando dentro dessa misericórdia continuamente. Ela é o que nos faz ficar vivos. É por isso que Paulo pode falar da salvação não apenas como promessa, mas como posse. Justificados pela fé, temos paz com Deus. A graça não apenas nos alcançou, ela habita agora em nós. Tudo é sobre a graça. O tribunal ficou para trás por causa da graça. O cristão não vive mais aguardando a sentença, nunca mais fica pensando em qual vai ser o veredicto de Deus. A vida cristã não é uma prova em andamento para depois ter uma nota no final. O céu não é a recompensa do nosso desempenho. O céu foi a graça soberana de Deus nos colocando para sempre naquela plateia que se deleitará com o espetáculo infindável da sua glória. Viver pela fé, portanto, é viver sob um céu já aberto, uma salvação já certa. É caminhar não para ser aceito, mas porque estamos aceitos, é orar, não para conquistar o amor de Deus, o favor de Deus, aquilo que nós achamos que Deus tinha que fazer, mas porque o amor já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É enfrentar as dores, não para manter a salvação, mas porque a salvação nos mantém nas nossas dores. A fé é um modo de vida de quem acredita que o que está consumado ainda está ecoando o tempo todo e para sempre para nós. Nunca volta atrás. Mas essa fé não produz passividade, nem ela gera essa coisa dinâmica que é a santificação. Não é a santificação uma nova forma de mérito, como as pessoas acabam fazendo, mas como uma expressão natural dessa graça que me faz sempre querer estar mais perto de Deus. E como eu disse, o arrependimento é a saudade. Ou seja, a justificação é pela graça, a santificação é essa graça andando pela vida. A graça não é apenas perdoa, ela remodela. Por isso você não pode separar a graça da paz. Ela não apenas cobre, ela transforma. Ninguém pode dizer que teve a paz que me cobriu da culpa e não está fazendo nada em mim. E quando isso acontece, tudo então passa a fazer parte dessa dinâmica. Tudo começa a fazer parte do culto a Deus na nossa vida. Então, na verdade, nós
Fomos invadidos pela eternidade. Lá será a plateia para olharmos a glória de Deus. Então agora nós estamos contemplando essa glória na face de Cristo, porque a eternidade invadiu o tempo. O ordinário se tornou então santo. O tempo se torna um ensaio dessa glória. E essa é a beleza da graça. Ela não apenas nos tira do inferno, ela põe o céu dentro de nós. Não apenas nos promete um reino, ela inaugura o reino em nossos corações. Ela nos tirou do presente século mal e não está deixando a gente num limbo até saber onde vai nos colocar. Imediatamente ela colocou o reino de Deus em nós. Então o crente nunca caminha rumo à graça, ele caminha na graça, ele caminha por graça, e cada dia vivido na presença de Deus é uma pequena eternidade, uma antecipação silenciosa do mundo que está por vir. E encerrando, o livro de Gálatas termina como começou, com espanto. Do primeiro ao último versículo, Paulo fala com urgência de quem vislumbrou algo que não cabe no nosso tempo. A epístola inteira é um prelúdio da eternidade, uma explosão de uma graça que não apenas salva, mas reconfigura o nosso universo e depois reconfigura o universo todo, para sermos essa plateia para sempre da glória de Deus. Quando ele escreve aqui no final da saudação, a quem seja a glória para sempre, amém, ele não está encerrando um argumento, ele está abrindo um cântico de louvor. O fim da carta é o início da adoração. O fim da graça sempre, o propósito dela sempre é esse mesmo, não é? Em Gálatas o evangelho se mostra eterno, porque ele é sempre novo, nunca se renova. Nós respiramos a graça o tempo todo e para sempre vamos respirá-la. Não há méritos nem na nossa santidade perfeita no céu. Ele não se desgasta, o evangelho, ele se aprofunda. Cada geração que chega não reinventa o evangelho, recebe ele como todas as outras gerações, não importa o que a cultura naquela época está dizendo. Então essa é a força viva que nos preserva. É sobre isso que Paulo está tratando. Ele não depende da cultura, não depende das novas ideias dos homens. Os cristãos vão estar melhores daqui a 100 anos pelas novas descobertas que o homem vai ter. Não depende do século que atravessa. O mesmo Cristo que resgatou Paulo na estrada de Damasco, ainda hoje está resgatando homens do presente século mal para o reino do Filho do seu amor. É a mesma coisa, e é por isso que Gálatas não é apenas uma carta antiga, é uma convocação cósmica para sempre, para a igreja, enquanto ela estiver aqui. Nela Deus fala de um evangelho que começou no trono, desceu até a cruz, entrou nas veias da nossa história e vai terminar nos colocando naquela plateia, perfeitos, fora do palco, contemplando o espetáculo da glória de Deus. Então essa graça que Paulo defende é a melodia que vai ecoar por toda a eternidade. Vamos continuar em graça. Quando o tempo findar, a fé se tornar visão, não haverá novos temas, ainda será a graça em Jesus Cristo. Não vai se inaugurar finalmente uma nova coisa, não haverá nova coisa. A eternidade será a expansão infinita dessa palavra, graça. 1 bilhão de anos depois, sem pecar, você ainda vai estar recebendo graça sobre graça, da plenitude de Cristo. Nunca você vai merecer nada de Deus, mas nunca vai deixar de receber toda a plenitude dele, porque da sua plenitude nós vamos receber graça sobre graça. Não como conceito, mas como ambiente. Seremos rodeados por aquilo que antes conhecíamos por fé, e agora de uma maneira mais profunda. A cruz permanecerá no centro do céu, não como uma lembrança do sofrimento, mas como um monumento do amor que triunfou sobre todas as coisas. Ainda será o que vai constranger o nosso coração, Cristo crucificado, e a glória será o reflexo perfeito dessa graça, uma luz que nunca cansa os olhos, um canto que nunca envelhece aos ouvidos. E ninguém dirá, fui salvo pela minha fé. Dirá, fui salvo, sustentado, e ainda hoje sou sustentado de maneira impecável para sempre, pela tua graça, em Cristo. A adoração não será apenas gratidão, mas percepção plena. Veremos perfeitamente o que agora já cremos, que todas as coisas foram dele, por ele e para ele. Ficaremos
desfrutando da alegria infinita naquela plateia. Nunca vamos subir ao palco, nunca sequer desejaremos subir. O cântico será simples, infinito e sem ponto final. A quem seja a glória para sempre. Não há ponto final nisso, porque é isso que a graça faz. E talvez seja o segredo mais profundo de Gálatas, o motivo pelo qual essa carta é tão urgente, tão inflamável, tão cheia de luz e espada. Porque no fim, tudo que Paulo defende não é uma doutrina entre muitas doutrinas, mas é o próprio alicerce do mundo. Sem o evangelho, não é que seu casamento colapsa, tudo colapsa. Não é que a sua alma colapsa, tudo colapsa. Todo o universo colapsa. A graça é o primeiro som da criação, e a graça é o último som da eternidade. Da sua plenitude, graça sobre graça não tem fim. O evangelho é o arco inteiro da história, é o alfa e o ômega de toda a redenção. É por isso que o evangelho deve ser defendido com essa paixão. O que começou com o Cristo se deu, termina com a Ele seja a glória. Cristo se deu a si mesmo para nos resgatar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Isso termina a Ele seja a glória. O resgate se torna o reino, a cruz se torna o coro, e a fé se tornará a visão, mas a graça ainda será graça. É o que receberemos continuamente, porque no fim de todas as coisas, só a graça vai permanecer, porque só a graça dá toda a glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. 5 martelos, 5 vezes nunca, e o universo treme. Nunca, 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 nunca. O homem muda, o tempo gasta, os sentimentos oscilam, mas Deus não. O mesmo que falou no Sinai, falou na cruz e ainda fala. Ele não volta atrás, Não se cansa, não muda de humor. Fidelidade não é emoção, é essência. o amor que começou permanece. Nunca te deixarei, nem te abandonarei, nem na luz, Nem na sombra, nem no rio, nem na dor. Nunca te deixarei, nenhum abismo é fundo demais, Nenhuma noite é longa demais, nenhum deserto é seco demais. O nunca de Deus atravessa o impossível. O silêncio dele é cheio de presença. Ele é pai e um pai não abandona o filho, mesmo quando foge, mesmo quando nega, pode corrigir, mas não solta. Pode calar, Mas não sai. a ternura dele é mais teimosa que o pecado, mais antiga que a culpa, mais firme que a dúvida. Há pais que desistem, mas o Senhor não. Nunca te deixarei, Nem te esquecerei, mesmo quando duvidas eu fico, mesmo quando cais eu desço, mesmo quando foges eu vou atrás. Cristo é marido da alma, não há divórcio no Calvário. O amor tem cravos, não cláusulas, tem feridas, não condições, tem eternidade, não prazo. O corpo não vive sem a cabeça, e se ele te deixasse, deixaria a si mesmo. É impossível, o sangue que o sustenta corre em ti. Ele não abandona, porque é fiel. Sua glória está em jogo,
Às vezes parece que se foi. O céu em silêncio, a oração perdida. Mas o jardineiro trabalha no escuro, regando o invisível, fazendo nascer o que não se vê. Nunca te deixarei, nem no vale, nem na cova, nem no fogo. Nunca te deixarei, mesmo quando tudo cai, eu fico de pé contigo. Deus é Emanuel, Deus conosco. Sua presença é o próprio nome. Sua ausência é impossível. Ele é onipresente em amor. Ele não te deixa no pecado, te persegue com graça, não te abandona no medo, te abraça em promessa, não te rejeita na queda, te levanta com feridas. A graça tem pés e vem atrás de ti. Na cruz ele selou nunca, não ficou nada pendente. O abandono foi trocado por presença eterna. O Pai se calou com o Filho, pra nunca mais se calar contigo. Nunca te deixarei, nem na morte, nem na vida, nem no ontem, nem no amanhã. Nunca te deixarei, eu sou contigo. Deus já está onde ainda não chegaste. Antes do medo a presença, antes da queda a mão, antes do fim o recomeço. A eternidade é o eco do nunca, nem aqui, nem lá, nem agora, nem depois. Nada te separa, nada te apaga, nada te tira das mãos. Nunca te deixarei, nem te abandonarei. O céu repousa nesse nunca. A cruz o provou, o trono o garante. O amor o repete eternamente. Nunca te deixei. O nunca é pessoa e essa pessoa é Cristo. E Cristo é eterno, eterno em amor.